Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Voltei a conversar com vocês sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, sobre esse futebol que a gente gosta muito, que é o futebol brasileiro. Eu gravei um vídeo há pouco pra subir, mas estava dando 20 minutos, cara. 26 minutos, quase meia hora. É muita coisa. Então eu vou tentar suprimir o máximo possível que eu conseguir das informações do que eu vou abordar aqui nesse vídeo de hoje. Temos os 10 os jogos para falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Óbvio que alguns jogos eu nem vou abordar muita coisa, né? A gente teve 2-0-0 nessa rodada, então vou passar uma pincelada. Empates também vou passar, porque eu não tô assim hoje. Tô abordando o que eu quero. Abordando o que eu quero, inclusive, eu quero conversar com vocês. Semana passada tive um probleminha pessoal aqui, mas tá tudo certo. Problemas técnicos também. Tudo certo, vamos voltar à ativa. Quero trazer vídeos pós-rodada e meio de semana, abordando alguma notícia com vocês, tá? Quero conversar mais com vocês, fazer essa página girar, né? Vamos fazer essa rede consolidada ser uma rede legal. Então deixa aqui seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva, porque a gente voltou, tá? É isso. Vou trazer também análises dos jogos da seleção feminina de futebol, que hoje venceu muito bem, goleando, jogando bonito, 4-0. 3 gols da Ari Borges, 1 gol da Bia Zanerato. Inclusive, esse gol da Bia Zanerato vale muito a pena você ver esse gol, porque foi um golaço. Foi um gol lindo de morrer, cara. Foi um gol muito bonito mesmo. As duas atacantes que jogaram muito bem nesse jogo, né? E se conhecem, porque já jogaram juntas no Palmeiras aqui no Brasil, no futebol feminino. Eu não trago futebol feminino porque sou uma pessoa só. E se eu já tô cansado assim, né? Entre aspas, mas já é cansativo eu trazer rodadas e jogos dos times do futebol brasileiro, imagina trazer do futebol feminino também. Então, assim, não dá para trazer tudo. Eu gostaria muito que pudesse, mas que eu conseguisse, mas não consigo. Sou uma pessoa só, gente, perdão. Mas na Copa do Mundo Feminina eu vou abrir essa exceção, vou me esforçar um pouquinho, inclusive para acordar mais cedo, e assistir os jogos da seleção brasileira pelo menos. Fechou? Não prometo trazer da Copa do Mundo como um todo. Talvez no mata-mata a gente traga assim alguma coisa ou outra, mas como eu tive um puxão de orelha da mulher mais importante da minha vida, que se chama Eliane, minha mãe. Ela falou assim, por que você não postou da seleção brasileira? Eu falei, vou começar a postar, Eliane, relaxa, tudo certo, tudo conversado, a gente traz, tá? Então vai ter post na Rede Contornada no Instagram. E é isso. Enfim, só concluindo então a análise do jogo. O Brasil jogou bem, foi um bom jogo para fazer uma vantagem de gols, fazer saldo de gols. É um grupo difícil, um grupo chato, com a Jamaica sendo muito mais chata, né? Já que arrancou um 0-0 da França no primeiro jogo. E o próximo jogo da seleção brasileira é contra a França. Então acho que o Brasil consegue fazer um jogo decente contra a França, né? Buscando um empate ou até mesmo uma vitória. Com a vitória aí eu me empolgo, mas com o empate eu acho que está de bom tamanho, porque no último jogo a gente joga a vida contra a Jamaica e consegue uma vitória e classifica em primeiro. Pega aí o segundo colocado, se eu não me engano, no grupo da Alemanha e da Colômbia. Provavelmente vai ser essas duas. Alemanha em primeiro, Colômbia em segundo. Mas aí a gente vai ver ao longo das rodadas aí. E óbvio que você acompanha tudo aqui na Rede Consolidada. Vamos começar então o Campeonato Brasileiro, que teve o primeiro jogo acontecendo no sábado às 4 horas. Né? Foi um jogo duplo que teve às 4 horas entre Flamengo e América e Palmeiras e Fortaleza. Flamengo e América. Vamos começar por esse jogo que foi um empate muito sem sal. O América pouco incomodou, mais no segundo tempo com alguns contra-ataques que foram surgindo, e o Flamengo também encontrou muitas dificuldades para criar jogadas. Era um time misto, é verdade, né? Poupando jogadores para o jogo no meio de semana contra o Grêmio em Porto Alegre. Eu esqueci por um breve momento, mas o América saiu na frente, cara, e até merecia a vitória, se não tivesse recuado e chamado demais o Flamengo para o seu campo defensivo. Mas apesar que o gol foi numa bola parada, né? Eu acho que talvez, se não fosse esse gol na bola parada, o Flamengo não teria empatado o jogo, até porque estava já na reta final, nos acréscimos da partida, né? Minutos depois o árbitro encerrou o jogo. Mas o América saiu na frente com o Felipe Azevedo e o Flamengo empatou com o Vitor Hugo. O empate tira o América da lanterna, empurra o Vasco, e o Flamengo fica não fica distante, né? Fica a mesma diferença de pontos pro Botafogo de 12. Então o empate foi melhor pro América do que pro Flamengo, se tratando de colocação e de pontuação na tabela. Mas de futebol foi muito bom pro Flamengo, tá? Um empate. Só queria dizer isso, porque era pra perder o jogo. Palmeiras 3-1 pro Fortaleza, em cima do Fortaleza, né? O placar em si engana bastante, o Palmeiras não jogou bem, tá com um sistema defensivo muito frágil, precisa urgentemente de um camisa 5 para colocar a marcação ali no meio de campo nos conformes. Eu acho que o Palmeiras perde muito de marcação no meio de campo, o meio de campo do adversário sempre sobressai
o meio de campo palmeirense. Inclusive, nesse jogo, o Abel tentou povoar mais o setor de meio de campo com o John, o Rafael Veiga, Richard Rios e o Zé Rafael. Nos primeiros 20 minutos até funcionou, mas depois o Fortaleza começou a igualar mais o jogo e sair mais para cima, e sair mais para o seu campo de ataque. O Richard Rios fez o primeiro gol do jogo e o primeiro gol do Palmeiras. O Lucero empatou de pênalti no finzinho da primeira etapa, aos 45, e aí Rafael Veiga e Breno Lopes fizeram os gols do Verdão na segunda etapa, Breno Lopes fazendo só nos acréscimos do segundo tempo. Então assim, engana muito, tá? O Palmeiras não jogou bem, tem muito a melhorar ainda, mas é interessante ver, tomara que, né, que o Palmeiras consiga retomar aí a confiança nessa fase, até para voltar a jogar bem, cara, porque é uma boa equipe, é uma equipe talentosa e merece jogar um pouquinho melhor, né? 0x0, Bahia e Corinthians, como eu falei, 0x0 não vou abordar muito, foi um jogo muito fraco, tecnicamente falando, poucas chances, o Bahia foi um pouco melhor, mas é isso, 0x0, um ponto para cada, muito ruim, eu esperava mais, nossa, tô resumindo bem, né? Mas eu esperava mais por ser duas equipes que estão precisando dos 3 pontos. Ambas não trocaram tudo que podiam nesse jogo, né? Eu acho que poderiam ter apostado um pouco mais e jogado um pouco melhor, inclusive, nessa partida, coisa que não aconteceu. Ficou 0x0 aí, amargo, nesse placar. Cuiabá 2, São Paulo 1. O São Paulo com um time bem reserva, bem misto. O Corinthians também estava com um time reserva, não um time reserva, estava com algumas peças titulares, mas estava com um time misto ali. Mesma coisa São Paulo nesse jogo contra o Cuiabá fora de casa, time misto. Algumas peças titulares, como o próprio Caleri estava jogando. Mas enfim, eu sempre acho que talvez poderia ter apostado um pouco mais, sabe? Ter querido um pouco mais esse jogo, né? Pelo menos não ter perdido para o Cuiabá. São 3 pontos do Campeonato Brasileiro, sempre fazem muita falta, né? E o Cuiabá não é um dos melhores mandantes, então eram 3 pontos acessíveis que o São Paulo deixou ficar aí pelo caminho. O Cuiabá fez o 2x0, né, com o Cleison e Isidro Pita, e aí na reta final do jogo o São Paulo descontou com o Nathan Mendes. Grêmio 1x0 no Atlético Mineiro, foi o último jogo do sábado. É um jogo brigado, lutado, disputado fisicamente até o final do jogo, muito talvez pelo gramado da Arena do Grêmio, que não possibilitou a bola correr da mesma maneira que correria talvez em outros gramados, gramado sintético. Mas o Grêmio vence por ter uma equipe melhor. Melhor eu falo de desempenho tático, assim. Eu acho que o Grêmio consegue criar mais oportunidades que o Atlético, que conseguiu criar mais jogadas que o Atlético nesse jogo. E é uma dificuldade que o Atlético vem encontrando ao longo das partidas, né? Gol foi do Ronald, não Ronaldo, nem o filho do Ronaldo, que é Ronald, mas o Ronald do Grêmio fez 1x0 pro Atlético. E foi um belo gol, cara, um bonito gol de escanteio ali. Mereceu o Grêmio ter vencido esse jogo. O Atlético não criou muitas oportunidades para empatar, não. Até teve o gol no reta final, de impedimento, mas estava impedido, né, gente? Não vamos começar a discutir com a imagem, por favor, sem chororô. Santos 2, Botafogo também 2, foi o primeiro jogo do domingo, um jogaço na Vila Belmiro, mais empate por conta de uma péssima defensiva, uma péssima partida defensiva do Santos. Talvez a lesão do João Paulo e a saída dele de campo tenham dado aquele sentimento um pouco ruim para a zaga, ter perdido o seu pilar ali de defesas difíceis, milagrosas, que tanto salvaram o Santos ao longo desses últimos anos. Últimos anos mesmo, né? Se a gente for lembrar, o último ano que o Santos não sofreu tanto foi quando o time brigou por uma final de Libertadores, mas até nisso o Santos no Campeonato Brasileiro acabou desapontando. Mas o Santos abriu 2x0 com o Marcos Leonardo, né, 2 gols, um no primeiro e um na reta final do segundo tempo. Abriu 2x0 na reta final do segundo tempo, sim, mas o time não conseguiu segurar. Tomou o primeiro gol do Botafogo, né, com o Tiquinho Soares 2 minutos depois que fez, e o segundo gol de empate 3 minutos depois, com Adrielson. Então o Santos, de uma vitória quase certa, 5 minutos depois, sofre um empate e se contenta com isso na Vila Belmiro. É um time que não vai brigar por muitas coisas, né? A não ser contra o rebaixamento. Mas enfim, é isso que o Santos promete por esse Campeonato Brasileiro. Um jogo que talvez a equipe poderia ter apresentado um pouco mais, deixa eu baixar um pouquinho aqui, ter apresentado um pouco mais e ter desempenhado o futebol um pouco melhor, deixou de desejar nesse jogo contra o líder do Campeonato Brasileiro, que também não jogou bem. O Botafogo não jogou bem nesse jogo. Tá? Eu senti o Botafogo muito mal em boa parte. O Botafogo só entrou em campo quando fez o jogo com o Tiquinho Soares. Ali em diante, sim, o Botafogo foi para cima, conseguiu criar oportunidades, mas até o gol do Tiquinho, o Botafogo vinha muito mal nessa partida.
Então, a reação do Botafogo engana muito, tá? Muitos comentaristas estão falando que foi o melhor jogo do Botafogo, ó, que reação, como o time se mostrou um time reativo, que não sei o quê. Balela. Balela. Porque o time não jogou bem. Foi um jogo muito fraco e que o Botafogo merecia ter saído com a derrota. Se o Santos tivesse um mínimo de decência defensiva nesse jogo, o Botafogo seria derrotado. O Bragantino ficou no empate com o Inter também em Bragança Paulista. Foi um jogo bem sonolento, né? O Bragantino teve mais oportunidades, é verdade, do que o Colorado, mas mesmo assim, oportunidades ali, um chute aqui, não teve grandes defesas dos goleiros. E é isso, 0-0. O Inter não tem muita projeção também nesse Campeonato Brasileiro. E o Bragantino segue com uma das equipes que pouco perderam. Eu vou até pegar aqui a tabela. Se eu não me engano, o Bragantino perdeu 3 vezes no Campeonato Brasileiro. Posso estar muito enganado, falando uma completa absurda. Perdeu 3 vezes apenas no Campeonato Brasileiro. Menos do que o Bragantino, só o Palmeiras e o Botafogo perderam menos. E aí ninguém perdeu menos que o Bragantino. Quer dizer, mais. Quer dizer, o Bragantino é a terceira equipe que menos perdeu no Campeonato Brasileiro. Olha só. E tá ali, na 7ª colocação, provavelmente vai brigar ali por uma Libertadores, quem sabe, se manter a regularidade até o final. E vamos falar do próximo jogo, né? Cruzeiro perdeu pro Goiás em casa, no Independência pro Goiás. Gol do João Magno, ainda no primeiro tempo. O Cruzeiro não conseguiu reagir, não conseguiu criar jogadas. É um time que dificilmente consegue encontrar seus atacantes, né, dentro da área, principalmente. No caso do Gilberto, do Henrique Dourado, do Bruno Rodrigues. É um time que tem muitos centroavantes e pouca gente consegue alimentá-los, né? Pouca bola que consegue chegar até neles. Então, o Cruzeiro é aquele time que tem um carro, mas não tem a carteira de motorista, né? Aquele carraço, aquele carrão, mas não tem a carteira de motorista. Então, não tem como você manobrar, não tem como você usufruir daquele produto. Então, é isso a situação do Cruzeiro nesse momento. Vem muito mal, cara. O Cruzeiro vem ali muito mal das pernas. Não é uma equipe que vai brigar contra o rebaixamento, porque eu acho que está muito bem definido quem serão as 4, 5 equipes que vão fazer isso. Inclusive o Goiás está nesse bolo, mas consegue 3 pontos muito importantes que sai do Z4, né? Empurra o Bahia, que ficou no empate com o Corinthians, para a zona de rebaixamento. A outra equipe que vai provavelmente, né, e será um dos rebaixados no final do campeonato será o Vasco, né? Porque não jogou, quer dizer, jogou bem, mas aí quando a equipe começa a pegar aquele cheiro de Z4, aquele cheiro de rebaixamento, aquele cheiro de lanterna, dá nisso, né? O Vasco perdeu em casa para o Atlético Paranaense, o Vasco não conquistou pontos, nem fez gols em São Januário ainda nesse Brasileirão. É verdade que a única vitória do Vasco em casa foi fora de casa, né? Foi fora de casa assim, né? Foi no Rio de Janeiro, mas foi no estádio da Portuguesa do Rio, por conta da punição que sofreu na tentativa de invasão ali, se eu não me engano, na partida contra o Bahia. Não vou afirmar, mas foi uma partida aí que o Vasco acabou tendo, enfim, torcedores tentando invadir o gramado, atirando objetos dentro do campo. E aí foi punido, inclusive esse jogo foi sem torcida. E aí o Atlético Paranaense conseguiu vencer. O Vasco teve mais oportunidades, teve chances claras com o Bruno Rodrigues, eu tinha falado no vídeo de 26 minutos, eu tinha falado mais nomes. Mas teve mais oportunidades para converter as chances que criou, porque foi um time que criou muito, velho. O Vasco criou bastante, mas parou na má fase, sabe? Na má fase, na falta de qualidade, na falta de apreço ali na hora de finalizar. E acabou sendo derrotado nas 2 oportunidades que o Atlético teve no segundo tempo. O Atlético pouco incomodou, pouco teve a bola no setor ofensivo do Vasco. E quando teve, principalmente com o Vitor Roque, criou as principais oportunidades. No primeiro gol, assistência do menino pro Christian, que fez um belo gol. E no segundo gol, ele sofre o pênalti, né? O Vitor Roque sofre o pênalti e o Vitor Bueno converte na cobrança. Então, 9 minutos depois do primeiro gol, o Atlético Paranaense encaminha a vitória com tranquilidade em cima do Vasco. Sofre nos minutinhos finais, mas é aquele sofrimento que pouco fez, pouco faz. O Vasco pouco incomoda nesse Campeonato Brasileiro atualmente. Falando do último jogo, né, e aí a gente começa a pensar, né, as equipes que estão brigando com o Vasco estão querendo mais ficar na Série A do que o Vasco, né? É isso que passa um pouquinho pra gente, mas eu acho que tem muito mais em jogo, sabe? Tipo, você não pode ficar conformado de que a qualquer momento vou sair da zona de rebaixamento. Você tem que lutar para não entrar e principalmente para sair, se você é um dos times que estão dentro. E eu estou vendo isso em América, em Curitiba, em Goiás. São as equipes que estavam na zona de rebaixamento no começo dessa rodada, né? O Goiás já saiu e empurrou o Bahia. E o Curitiba e o América estão querendo sair
sabe? E as equipes que estão fora, como o Bahia estava fora, estava acomodado, tipo, não tô lá dentro, tá de boa. O Santos tá assim, o Corinthians tá assim, tipo, a qualquer momento eu saio, sabe? A qualquer momento eu arrumo alguma coisa aí, eu jogo melhor e saio dessa zona de rebaixamento aí, saio da briga, e não é bem assim. A gente pode lembrar aí do Grêmio, né, que ficou 36 rodadas na zona de rebaixamento, né? A qualquer momento, o Grêmio vai sair, daqui a pouco o Grêmio sai. Daqui a pouco o Grêmio sai da zona de rebaixamento. Foi ficando, até que o time caiu. Então é isso. O Vasco está na 20ª colocação com 9 pontos. É a pior campanha de início do Vasco, né? Pode vencer todos os jogos aí e acabar na Libertadores. Mas é a pior campanha de início do Vasco da Gama na história do Brasileirão de pontos corridos, cara. 15 rodadas, 9 pontos. É muita vergonha para um time só, cara. E o time provavelmente vai cair. Ao contrário do Curitiba, que conseguiu uma vitória, uma reação em casa contra o Fluminense, né? Fez um excelente primeiro tempo e segurou a onda no segundo, fazendo logo 2 gols em menos de 4 minutos. Né? Fez o gol com o Robson aos 24 e o segundo com o Diogo Oliveira aos 28. 2 falhas do Felipe Melo, na minha opinião. O primeiro ele faz o pênalti, comete o pênalti. No segundo ele acaba tomando o lance ali, o drible na jogada e acaba tendo assistência ali pro Diogo Oliveira. Cara, um bom jogo do Curitiba, como eu falei no primeiro tempo, muito interessante. É difícil de jogar contra o Coxa no Couto Pereira e a equipe vem vendendo caro os seus jogos em casa. Óbvio que tem muito caminho ainda para percorrer, tem muitos times ainda para jogar, para receber no Couto Pereira, mas é uma equipe que está jogando bem e está querendo sair do Z4 o quanto antes. O Cuiabá nem quis saber de entrar, tanto já está jogando tudo que consegue jogar nesse início de campeonato para fugir do Z4 e conseguir uma colocação um pouco melhor. É isso, meus queridos. Meio de semana agora vamos ter Copa do Brasil, não, jogos de ida da Copa do Brasil. Depois, só no meio do mês de agosto, vamos ter a volta. Mas vamos ter aí o Corinthians recebendo o São Paulo amanhã. E quarta-feira o Grêmio recebendo o Flamengo. Então vamos ter jogos muito interessantes. Vamos ver como que essas equipes vão se comportar nessa ida da semifinal. Aí semana que vem, aí sim a gente tem Libertadores. Meus amigos, estamos chegando na reta final da temporada. Muita coisa para acontecer, muita água para rolar e, enfim, você só vai acompanhar todo esse resumo maravilhoso aqui na Rede Controlada. Um abraço, fique com Deus. 11 minutos a menos eu consegui. Eu sou diferenciado, né? Desculpa. E vamos, Brasil! Vamos, as brasileiras! Vamos, as garotas! Vamos ser campeão aí, trazer essa estrela para nós. A Marta merece e o futebol merece também, né? O futebol feminino do Brasil merece essa coroação aí, essa estrela estampada na camisa feminina. Fechou? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.